Muito bem, queremos conversar a respeito da santificação. O que esta palavra significa? O que tem a santificação? Poderemos ser realmente santos? O que significa ser santo? Muitas pessoas pensam que santo é aquele que faz milagres, santo é aquele que fica sem comer, que faz muito jejum, santo é aquele que os outros oram a ele, intercedem. Sabemos que esse tipo de santo que recebe orações não está na Bíblia, não é o que a Bíblia nos mostra. Mas santos são todos aqueles que foram chamados para seguir Jesus. São aqueles que realmente entregaram suas vidas ao Senhor, permitiram que o Espírito Santo viesse morar em seus corações. São aqueles que seguem a Jesus, que amam ao Senhor. São aqueles que amam a palavra de Deus. E queremos ver, bem dentro da palavra, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, o significado e as implicações de santificação nas nossas vidas. Principalmente no mundo de hoje, quando nós vemos que as pessoas estão afundando cada vez mais no pecado. Pecado é tudo aquilo que transgride a lei de Deus, é tudo aquilo que fere a palavra de Deus. Quando o Senhor diz não matarás e se mata, isso é pecado. Quando se diz não adulterarás e se adultera, isso é pecado. Pecado é errar o alvo. Pecado é transgredir a lei do Senhor. Então, a santidade, ela se opõe exatamente ao pecado. A santificação é exatamente esse processo de Deus nas nossas vidas. Nós podemos dizer que a santificação é um ato e um processo, assim como a salvação. É aquele momento quando recebemos Jesus e Ele já nos santifica por sua presença. E é também esse processo de aprendizado com o Espírito Santo, de caminhada, nesta jornada entre lutas e vitórias, entre provas, entre momentos difíceis, momentos mais tranquilos, quando a nossa fé é provada e quando nós vamos aprendendo a ouvir a voz de Deus e a caminhar em santidade. Vamos ver então o que significa a palavra santo. Santo, em hebraico, kadosh, significa separar, significa brilho. Então, esta palavra kadosh, no hebraico, ela tanto tem esse significado de separar. Separado, extirpado, cortado, separado. Separar é santo. Eu me lembro, quando criança, a mamãe colocava a gente para catar o feijão. Então, nós íamos separando os grãos de feijão, tirando as pedrinhas de terra, pedrinhas mesmo, que estavam ali no feijão. Hoje nós já temos um feijão bem limpinho, quase não tem pedras nele. As máquinas beneficiadoras, né, já removem a sujeira e você já recebe um feijão bem limpinho. Mas não era assim há 40 anos atrás. E então a gente ia separando. O grão ficava limpinho, sem as pedrinhas. Porque quando a pessoa cozinhava o feijão e tinha uma pedrinha no feijão, ai, 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 você corria o risco de quebrar um dente. Por quê? Porque na força do seu cérebro, a força que havia sido liberada para a mandíbula fechar e tocar na maxila, então aquela força era liberada de acordo com, vamos dizer assim, a estrutura para amassar o feijão. E ele é bem macio. Mas a pedra, se ia se fechar a boca, pensando que era o feijão e mastigavam a pedra, então aquilo ali era um prejuízo muito grande. Assim também, na vida cristã, quando nós permitimos que as pedras do pecado estejam junto com aquilo que é o nosso alimento espiritual, estejam misturadas nas coisas que nos alimentam, nós corremos o risco de fratura. E uma fratura num dente é uma perda muito grande. Uma fratura vai levar
talvez é um tratamento de canal, talvez até uma perda total do dente, por causa de uma simples pedra no feijão. É assim, Deus, Ele quer que nós separemos e estejamos também separados para Ele. A palavra de Deus nos diz para separarmos o precioso do vil. Nós temos de ver os valores, separar os valores, separar aquilo que é precioso e aquilo que é precioso, valorizarmos, vivermos, nos alegrarmos e vivenciarmos estes valores. E aquilo que é vil deve ser tirado da nossa vida, deve ser tirado da nossa experiência, aquilo que é vil, aquilo que não serve. Então, kadosh é separar. Mas kadosh também tem um aspecto de brilho, brilho. O brilho está ligado a refletir a luz, enviar luz, brilho é luz. A Bíblia nos diz que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Deus é luz. Nós precisamos refletir a luz da glória do Senhor. Nós precisamos deixar brilhar a luz do Senhor. Deus é luz. Então, a santificação está intimamente relacionada com a nossa comunhão com a luz, a nossa comunhão com Deus. O tanto de Deus que brilha em nós está, então, relacionado com a nossa santificação. O que temos de Deus habitando em nós. A ideia de santificação no hebraico está ligada ao contexto ou aos contextos de cortar, separar, consagrar para uso exclusivo, dedicar. Então, esta é a ideia de santificação que está ali no Antigo Testamento, na palavra hebraica kadosh. Cortar, cortar. Tirar aquilo que não serve, tirar aquilo que não vai ser usado. Tirar, cortar. Por exemplo, se nós queremos comer um abacaxi, não dá para comer o abacaxi com casca. Nós temos de cortar, temos de descascar, temos de tirar aquela casca grossa para ficar somente aquela polpa suculenta que vamos partir da maneira que quisermos, mas é preciso remover aquela casca para que possamos comê-lo. Cortar, extirpar, é esta a ideia. Na medicina, cirurgias são feitas extirpando aquilo que não presta, aquilo que não serve, seja um lipoma, seja um quisto, seja um tumor, seja aquilo que deve ser extirpado, deve ser removido. É essa a ideia de kadosh. Ficar apenas aquilo que é bom, aquilo que é útil, aquilo que vai ser aproveitado. A ideia de separar, cortar, de consagrar para uso exclusivo. Nós vamos ver esta ideia muito na unção dos utensílios do tabernáculo. Era a consagração para o uso exclusivo, isto é, santificar. Por exemplo, se na sua casa você separou uma xícara para a vovó. Em nossa casa, por exemplo, nós temos 5 netinhos. E quando eles eram menores, a Radassa, a Raíssa, a Sani, o Guilherme, a Isabela, nós mandamos fazer uma pintura em 6 xícaras, 6 xicrinhas para eles, xícaras infantis. E uma irmã muito habilidosa, ela desenhou as crianças. E eu disse as características de cada uma, como era cada uma das crianças. E ela fez uma caricatura das crianças e colocou os nomes. Então, lá em casa tem 6 xícaras com a caricatura, o desenho e o nome dos nossos 5 netinhos. E quando eles chegam, ai, que alegria, eles tomam naquelas xicrinhas. A nossa netinha mais velha já está agora com 14 anos. E para uma menina de 14 anos já são outros valores, mas mesmo assim, ela queria tomar o seu lanchinho, queria tomar o seu suco, o seu Nescau, naquela xicrinha da vovó, a xicrinha separada para eles. Isto é santificar, é separar para o uso exclusivo.
Ninguém mais toma naquelas xícaras, somente as crianças. E cada uma toma na xícara que tem o seu nome. Assim, Deus nos santifica. Ele nos separa para o seu uso exclusivo. Nós somos vasos, vasos de barro, ou vasos de madeira, ou de ouro, ou de prata. Não sei como Deus nos vê, mas somos vasos santificados e úteis para toda boa obra. Nós somos separados por Deus para cumprirmos o seu propósito. Então, essa ideia de consagrar para uso exclusivo e a ideia de dedicar ao Senhor. Quando nós temos um filho e o dedicamos a Deus, apresentamos ali na igreja, nós estamos dizendo, Senhor, esta criança é para o teu uso exclusivo. É para o Senhor usá-la no teu serviço, na tua obra, como um profeta, como um pastor, como um ministro da tua palavra, como alguém que vai ministrar na adoração. Nós estamos dedicando. Isto é santificar, é tornar santo, é dedicar a Deus. Você pode dedicar a sua voz para cantar apenas canções para o Senhor. Você pode dedicar um instrumento musical para que ele possa ser usado apenas para adorar ao Senhor e glorificá-lo. Você pode dedicar o seu carro para uso na obra do Senhor, a sua casa. Tudo aquilo que nós dedicamos se torna santo, kadosh. E a ideia de santificação é esta, é de separar, cortar, consagrar ou dedicar para Deus. No grego, temos a palavra ágios, que significa puro. Então, no hebraico, kadosh, no grego, ágios. No hebraico, separação, no grego, puro, ágios. Então, quando temos a palavra santo aqui no Novo Testamento, que foi escrito em grego, nós vamos ter a palavra ágios, do grego, que quer dizer puro. Para termos um elemento puro, por exemplo, você tem uma liga e você quer aquilo puro, então é preciso haver uma separação. Se você quer uma água pura, você vai ter de fazer uma separação, decantar, ferver, vários processos para que você tenha aquela água totalmente pura, sem sais minerais, sem misturas, uma água destilada, uma água pura, ágios. Percebemos que a ideia é a mesma, tanto do hebraico quanto do grego, tanto kadosh como ágios, trazendo esta ideia de que haverá uma separação para se ter um elemento puro. Deus, Ele trabalha por nossa santificação. Ele nos salvou através de Cristo e através de Cristo também Ele nos lava, nos limpa, nos santifica, nos purifica. Ágios dá uma ideia de transformação interna que gradualmente acontece e resulta em pureza. Também é retidão moral, pensamentos santos e espirituais que se expressam por meio de uma vida externa de bondade e piedade, de acordo com o Novo Dicionário da Bíblia. Então, a palavra ágios, santificação, santidade, nos traz essa ideia de pureza. Pureza, com relação às nossas vidas, nos traz a ideia de retidão moral, uma vida reta, uma vida condigna com o chamado do Senhor. E nos fala a respeito de pensamentos santos e espirituais que se expressam por meio de uma vida externa de bondade e piedade. Ou seja, assim como Kadosh nos diz de brilho, não tem jeito de esconder a luz. Uma pessoa santa, ela é vista e percebida por todos. Todos percebem a santidade, todos percebem a luz, todos percebem o seu caráter, todos percebem quem ela é por dentro. Às vezes nós pensamos que conseguimos nos esconder, ou nos camuflar, ou nos maquiar, ou colocar uma máscara. Até podemos, mas não devemos ser tão tolos
pensando que as pessoas não percebem nossos defeitos e nossas virtudes. As virtudes, como luz, elas ressaltam, elas aparecem. A santidade é vista, é sentida, é percebida. Então, estas palavras, kadosh, ágios, nos falam sobre o que é santo. A santidade e a santificação do homem estão relacionadas à pessoa de Deus. Deus é absolutamente santo. E santidade, não existe santidade sem Deus. Não existe santificação operada apenas pelo homem. É necessário a pessoa de Deus intervir. É necessário a presença de Deus, é necessário a palavra de Deus, é necessário a inspiração do Senhor, a direção do Senhor, a presença do Senhor, a palavra do Senhor, a vida do Senhor, comunicando com a nossa vida para ver a verdadeira santificação e para ver santidade. Vamos ver um pouco da santificação no Antigo Testamento. No Velho Testamento, Deus é descrito como santo em toda a sua majestade. Nós vamos ver a revelação do Velho Testamento mostrando um Deus santo. Um Deus santo. Deus separado de quê? Totalmente separado do pecado. Totalmente separado da maldade. A Bíblia nos diz que Deus é luz e que nele não habita treva nenhuma. A Bíblia diz que Deus é absolutamente bom, absolutamente perfeito, absolutamente misericordioso, absolutamente santo, santo, santo. Muitos querem, principalmente os satanistas, querem achar os defeitos em Deus, querem dizer, Deus mandou matar as pessoas lá em Canaã e, portanto, ele mandou matar, então ele está contra a sua própria palavra. Não é assim. O Senhor só permitiu que o seu povo entrasse em Canaã quando o cálice da ira de Deus estava repleto. Quando os pecados daquelas nações, quando os pecados daqueles povos que eram satanistas, pessoas que faziam sacrifícios humanos, pessoas que viviam uma vida totalmente torta, que nas suas religiões ali estava incluída a prostituição cultural, ali estava o homossexualismo, ali estavam as perversões, ali estavam tantas coisas que desagradam, maculam a santidade de Deus. Estavam inerentes ali naquelas nações de Canaã que foram desapossadas. Deus exerceu seu juízo sobre Sodoma e Gomorra, duas cidades pervertidas sexualmente, duas cidades injustas, cidades que não olhavam os pobres, cidades que tinham injustiça social muito grande. E nós temos visto o juízo de Deus sobre a terra e ele cairá de uma maneira muito terrível, conforme está previsto no Apocalipse. Temos visto gotas do juízo de Deus sobre a terra, mas quando esse juízo se derramar, há de ser algo muito forte, muito terrível. A igreja já não estará aqui na terra, estaremos com Cristo nas bodas do Cordeiro, mas o sofrimento aqui há de ser muito grande. Nós vemos que esse juízo é por causa da santidade de Deus. Deus não fez o homem para o pecado, Deus não fez o homem para a sujeira, Deus não fez o homem para ser escravo do pecado. Mas Deus o fez para viver em liberdade em sua presença. Deus o fez para experimentar e gozar e sentir e desfrutar da doçura da presença do Senhor. Então, Deus é santo. E no Velho Testamento nós vemos esta santidade expressa nas palavras, nas atitudes e nas leis do Senhor. O povo de Israel é exortado a ser santo à semelhança de Deus. É para ler a tela de novo? Isso. O povo de Israel é exortado a ser santo à semelhança de Deus. Nós vamos ver que, além de termos este Deus santo, este Deus maravilhoso, este Deus que se revela em toda santidade, em toda luz, em toda glória, ele exorta o seu povo a ser
um povo santo. Nós ficamos parecidos com quem a gente anda constantemente. Eles dizem, diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Se nós andamos com Deus que é luz, vamos ficando parecidos com Ele. Deus vai exortar o seu povo para que seja um povo santo, totalmente diferente das nações ao seu redor, com um critério, com uma constituição, com uma direção, com ética totalmente diferente. Enquanto nas outras nações, o divórcio, a mentira e tantas outras coisas eram absolutamente normais, para o povo de Deus não seria. Para o povo de Deus haveria uma ética mais elevada, porque o Deus de Israel era um Deus santo. Está escrito em Levítico 11:45, eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Nós vamos encontrar, principalmente no livro de Levítico, muitas vezes, mais de 40 vezes, Deus dizendo ao seu povo, sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. E este livro foi escrito para os sacerdotes, foi escrito para aquela tribo que haveria de ministrar ao povo a respeito de Deus. Aquela tribo que haveria de dirigir o culto do povo ao Senhor, a adoração ao Deus único e verdadeiro. E Deus diz a todo momento ao seu povo, sede santos, santos. O Senhor separa tudo, a alimentação, o jeito de vestir, o jeito de se portar até mesmo na guerra, o jeito de lidar com a família, de ensinar os filhos, tudo isto, o Senhor traz essa conotação de santidade. Um povo diferente, diferente das outras nações. E esta mesma ideia entra dentro do cristianismo. Jesus nos traz esse entendimento que a nossa justiça deve exceder a dos fariseus e dos escribas. Devemos também ser santos, separados e semelhantes ao Senhor que nos criou e que nos salvou. Qualquer coisa ou pessoa santificada é reconhecidamente separada ou consagrada ao Senhor, separada por Deus ou pelo homem. Então já vimos esta ideia, esse entendimento de que aquilo que é separado é dedicado para uso exclusivo, isto é, santo. É a ideia de santo, separado para o uso exclusivo. Deus nos separou como seu tesouro particular. Deus nos separou como seu jardim fechado. Deus nos separou para o seu uso exclusivo, para revelar a sua glória, para refletir a sua luz, para refletir a sua santidade. Então, tudo aquilo que é separado, é consagrado, ele se torna santo para Deus, separado para o Senhor. Vamos ver coisas que foram santificadas no Antigo Testamento. Vamos ver aqui 10 tópicos. O primeiro, o sábado. Segundo, o altar. Terceiro, o tabernáculo. 4, as vestes sacerdotais. 5, o jejum. 6, a casa. 7, o campo. 8, o povo. 9, a congregação. E 10, os sacerdotes. Vamos ver aqui que na história de Israel, quando Deus se reúne com o seu povo ali durante 2 anos, junto às colinas do Sinai, quando o povo está ali acampado, recebendo as instruções do Senhor, construindo o tabernáculo, Deus traz leis, Deus traz ensino, Deus traz um modo como fazer o culto ao Senhor. E dentro desses rituais para o culto, e cada um daqueles rituais trazendo uma verdade espiritual profunda a respeito do que haveria de ser feito na vinda de Jesus, nós vamos ver estes 10 elementos sendo santificados. Nós vamos ver não só ali ao pé do Sinai, mas desde o comecinho da lei, desde o Gênesis. Então vamos ao primeiro deles, vamos ao sábado. Este dia, o 7º dia,
separado para Deus. Por quê? O sábado, em Gênesis 2:3, está escrito: e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, o Senhor abençoou o dia sétimo e o santificou, o separou dos demais. Ele disse para o seu povo: olha, em 6 dias vocês vão cuidar de todo o serviço. Vocês vão trabalhar, cuidar das ovelhas, vão negociar, vão plantar, vão colher, vão vender, vão comprar e vão fazer os serviços de casa. Mas no 7º dia é o dia de descanso. Porque Deus fez todas as coisas em 6 dias e no 7º ele descansou da sua obra como Criador. E ele separou este dia e o santificou. Um dia para Deus, um dia separado, um dia de descanso, um dia santificado. Não seria esse dia para trazer um peso sobre os homens, como os fariseus começaram a fazer? Colocaram mais de 600 pequenas leis, como guardar o sábado. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, só pode dar tantos passos, só pode ter sobre o corpo um peso tal, não pode carregar peso. E não era isso que o Senhor estava dizendo. Nós temos esse mandamento, o 4º mandamento, em Êxodo 20 e repetido em Deuteronômio 5. Em Êxodo 20, o Senhor nos diz que o dia do sábado era para lembrar que Deus fez tudo em 6 dias e no 7º descansou. Mas em Deuteronômio 5, o Senhor diz: olha, você vai descansar, porque você vai lembrar que você foi escravo no Egito. E no Egito não tinha descanso, e no Egito era um estresse terrível, e no Egito era muita opressão. Mas agora você vai descansar um dia por semana. Você, seu servo, sua serva, o estrangeiro que estiver dentro das suas portas, todos vão descansar. Seu filho, sua filha, é um dia dedicado ao Senhor, um dia de culto, um dia de celebração, um dia de descanso. E aí nós vemos como Jesus falou com as pessoas da sua época, que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Nós não podemos trazer um peso sobre as pessoas. Temos de compreender que Deus santificou o sábado, separou como uma necessidade para o nosso corpo descansar. E é muito importante que a família esteja junta nesse dia, que a família coma junto, que eles possam sair juntos, possam ter um tempo juntos como família, para usufruir das bênçãos, da comunhão, da santificação deste dia. O Senhor santificou o dia 7º, não para trazer um peso, para encher o homem de regrinhas, mas para trazer liberdade, alegria, comunhão, culto, serviço ao Senhor. Um dia especial para se lembrar do Senhor, para proclamar que Deus é Criador e que Ele tem para nós o melhor para as nossas vidas. Além do sábado que foi santificado lá no início, lá no Éden, nós vamos ver agora, ali junto ao Sinai, os objetos, os utensílios do templo vão ser santificados. E o primeiro deles é o altar. Isso está em Êxodo 29, 37. Está escrito: 7 dias farás expiação pelo altar e o consagrarás. E o altar será santíssimo. Tudo que eu tocar será santo. O altar será santíssimo, separado para o uso do Senhor, separado para a obra de Deus. Tudo que eu tocar será santo. Nós vemos aqui um princípio tão importante. Nós podemos perceber que, às vezes, nós achamos que só as coisas ruins que pegam, que é só bactéria, vírus, que é gripe e doenças contagiosas que pegam, só coisa ruim. Mas as coisas boas também pegam. As coisas boas também têm a sua influência benéfica nos outros.
uma mulher santa de Deus, ela santifica o marido no convívio conjugal com ele. Ela santifica os seus filhos por causa da sua santidade. Como assim? Suas atitudes serão santas, suas palavras serão santas, suas escolhas serão santas, as obras de suas mãos serão santas. Então, uma vida em santidade, a santidade, o brilho, a presença do Senhor, a influência desta vida de piedade, de santidade, ela passa. Ela passa para as pessoas que estão lidando com ela constantemente. A santidade. Por isso, o Senhor diz para todos nós, sede santos, sede santos. Pedro reitera esta verdade do livro de Levítico em sua primeira carta, dizendo, sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. O altar era santo. O altar é onde nós colocamos a nossa oferta. O altar é onde nós colocamos o nosso coração, o nosso dinheiro, a nossa oferta para a obra do Senhor. O altar deve ser santo. Por isso, uma igreja não pode receber uma oferta que é fruto de pecado. Uma pessoa que ganha na loteria esportiva ou na Mega Sena, ela não pode dar para a igreja o seu dízimo ou dar a sua oferta tirada desse dinheiro, porque não é um dinheiro abençoado. O altar é santo. A igreja não pode receber o dízimo ou ofertas de uma pessoa que tirou aquele dinheiro do pecado, da prostituição ou lavagem de dinheiro, de drogas ou qualquer coisa de pecado. Ela não pode, porque o altar é um lugar santo. É um lugar santo. A oferta que é colocada ali, ela é santificada, ela é para o Senhor. Ela é para um Deus que é santo. A destinação daquela oferta também deve ser santa. Por isso a Bíblia diz, tudo que tocar o altar será santo. A destinação daquela oferta deve ser para a glória do Senhor, deve ser para o louvor do seu nome. Um outro objeto que foi, outro utensílio que foi consagrado, separado para o uso exclusivo do Senhor, foi o próprio tabernáculo. Leia isto em Êxodo 29, 44. Está escrito, e consagrareis a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e a seus filhos, para que me oficiem como sacerdotes. E consagrarei a tenda da congregação e o altar. Essa tenda da congregação é um outro nome para o tabernáculo. Foi consagrado para o uso do Senhor. Então, tudo que estava ali, aquelas cortinas, aquelas cortinas de linho, aquelas madeiras, os encaixes, os pregos, as cordas, tudo era santificado, era consagrado ao Senhor. Também as vestes sacerdotais. Está escrito em Levítico 8:30. Tomou Moisés o óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar e o aspergiu sobre Arão e as suas vestes, bem como sobre os filhos de Arão e as suas vestes. E consagrou Arão e as suas vestes, e a seus filhos e as vestes de seus filhos. Como esse versículo é importante para nós percebermos a questão das nossas vestes diante do mundo, diante de Deus. As roupas dos sacerdotes eram roupas especiais, eram roupas específicas, eram roupas cujas cores tinham significados. Na sua roupa tinha azul, que lembrava o céu, e que tudo aquilo vinha de Deus. Tinha dourado e fios de ouro para falar da glória de Deus. Tinha púrpura, que é o roxo, que fala da realeza de Deus, que Deus é o Senhor sobre todas as coisas e reina sobre o seu povo. Tinha a cor carmesim, que é o vermelho rubro, que fala do sangue de Jesus. E tinha o branco, que fala da pureza, dos atos de justiça. Nas vestes dos sacerdotes havia pedras preciosas no peitoral e nas ombreiras. E nessas pedras preciosas escritos os nomes das tribos de Israel. Uma roupa especial para falar
de um modo especial, como o sacerdote deveria andar. Em outras palavras, no seu peito, ele deveria trazer o nome das tribos, oração, intercessão pelas tribos, amor, paixão pelos perdidos, paixão pelas pessoas no sentido de amar e servir. Sobre os seus ombros, pedras de ônix também com os nomes das 12 tribos, 6 em vir uns aos outros. Na veste do sacerdote, na borla das vestes, havia uma romã e uma campainha. A romã é aquela fruta que nos fala da unidade. As sementes são tão juntinhas e falam de unidade, um só povo, um só corpo. E as campainhas, porque quando o sacerdote ia andando, ia fazendo barulho, blim, 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 todos sabiam que ele estava ali passando. Quando nós vamos andando, os sinos, as campainhas, os guizos, o som dos nossos passos, o som da nossa caminhada, o som do caminho que Deus abre à nossa frente para trilharmos, todos podem perceber. As vestes dos sacerdotes falam sobre as nossas vestes, as vestes brancas que a igreja deve estar vestida, não no sentido literal, mas no sentido espiritual. E por fora, a Bíblia nos fala que a mulher crente deve vestir-se com modéstia, com decência, não com decotes, não mostrando o seu corpo, mas glorificando a Deus com o seu modo de vestir. As vestes eram separadas, santas ao Senhor. A Bíblia nos fala do jejum, um jejum santo, uma santa convocação para jejuar. Olha o que está escrito em Joel, capítulo 1, versículo 14. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Promulgai um santo jejum, um jejum separado. Talvez há pessoas que vão fazer um jejum como uma dieta. Vão deixar de comer arroz, batata, pão, macarrão, mas não é esta a proposta de um jejum santo ao Senhor. É algo para Deus, é uma consagração ao Senhor. E a Bíblia nos fala que junto com esse jejum de abstinência de alimentos ou de coisas, nós também devemos ter alguma coisa que devemos fazer positivamente, que são as boas obras, que é soltar as ataduras dos prisioneiros, que é trazer perdão às pessoas, que é vestir o nu, cobrir aquele que está sem roupa, é dar comida para o que tem fome. Isso é um santo jejum, um momento de separação para Deus, de busca da vontade de Deus, de conhecer a sua vontade e de praticar a sua vontade. A Bíblia fala de um santo jejum. Vemos em Levítico 24:14 a casa do povo de Deus sendo consagrada, sendo santificada para Deus. Está escrito no texto: quando alguém dedicar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa ou seja má, como o sacerdote a avaliar, assim será. As pessoas podiam dedicar a sua casa. Muitas pessoas ungem a sua casa, pensando que estão ungindo para que o inimigo não entre, para que demônios não entrem, para que fiquem do lado de fora os demônios. Mas quando nós ungimos a nossa casa, nós estamos dizendo: Senhor, esta casa é tua. Estamos consagrando, estamos dando para Deus. E quando nós damos para Deus, Ele vai querer a casa dele. Então, ali você vai ter uma célula, ali você vai ter reuniões, cultos, ali você vai abrir sua casa para hospedar, ali o que você tem é para o uso do Senhor e para a sua glória. A palavra nos fala sobre casas santas, dedicadas ao Senhor. E no início da igreja, na igreja primitiva, no livro de Atos, e vamos ver isso também nas cartas de Paulo, nas cartas de João, nós vamos ver a menção à igreja que se reunia nas casas.
Não tinha templos cristãos ainda. Então, até o 3º século, as igrejas eram nas casas. Na casa de Maria, na casa de Áquila e Priscila, na casa de vários irmãos, de Trifena e Trifosa, e de vários outros irmãos que Paulo menciona ali no capítulo 16 da carta aos Romanos. Casas dedicadas para Deus. A nossa casa, se nós a dedicamos para Deus, ali deve ser um lugar de louvor e não de brigas. Um lugar de paz e não de confusão. Um lugar de amor e não de separação ou de ódio ou de ira. Um lugar onde a presença de Deus é real. Uma casa dedicada ao Senhor, santa. Vamos ver também que eles dedicavam ao Senhor os seus campos. Levítico 27, 17 nos diz: se dedicar o seu campo desde o ano do jubileu, segundo a tua plena avaliação, ficará. Ou seja, as pessoas, o povo de Israel, podia dedicar a Deus o seu campo. Uma parte do campo que é muito fértil, que é muito boa, eles não iriam dar para Deus o brejo, não iriam dar para Deus um terreno pedregoso, mas escolher o melhor para o Senhor. Ah, como nós honramos a Deus quando nós escolhemos o melhor para o Senhor, quando nós santificamos a nossa oferta, quando você pode dar ao Senhor também um campo, um carro, uma casa, um valor em dinheiro, Deus recebe e isto santifica, isto é santo ao Senhor. Então vemos que aqui no Velho Testamento eles santificavam, separavam um terreno, um campo. No Novo Testamento vamos encontrar um levita chamado José, que depois foi chamado de Barnabé. Ele vendeu um campo que ele tinha e trouxe para a igreja. Colocou aos pés dos apóstolos para servir ao Senhor. Deus recebe a nossa oferta. A nossa oferta é santificada. O povo deveria ser santificado. Isso está em Êxodo 19, 14, e nos diz: Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. Moisés consagrou o povo, ele ofereceu o povo, ele entregou o povo ao Senhor e o povo se torna santo. E imediatamente o que eles fazem? Lavaram suas vestes. Quando nós buscamos a santificação, nossas vestes devem ser lavadas, devemos estar limpos por dentro e por fora. Não com farisaísmo, não com legalismo, mas movidos pelo Espírito Santo em alegria, em total liberdade. A congregação deveria ser santa. Joel 2,16 nos diz: congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo de sua recâmara e a noiva do seu aposento. A congregação, o ajuntamento, a igreja deveria ser santa. Como é importante quando nós nos reunimos, ter o temor de Deus no nosso coração, de levantarmos mãos santas para adorar o Senhor, levantarmos mãos santas para buscar a sua face, abrirmos o nosso coração, permitir que o Senhor nos lave com seu sangue para oferecermos a Ele um culto como lhe é devido, um culto em dedicação, em consagração, em santificação. Muitas pessoas vão ao culto ou participam de um culto só pensando nas bênçãos que vão receber, naquilo que vão buscar. Eu quero minha bênção, vou buscar minha bênção. Mas cultuar a Deus é vir com as mãos cheias, é oferecer ao Senhor. Tem a sua roupa, tem a sua oferta, tem o seu cântico, tem a sua alegria ao cultuar a Deus. Tudo em santidade. Tudo para a glória do Senhor. Além da congregação, também eram santificados os sacerdotes. Êxodo 28, 41 nos diz: e com isto vestirás Arão, teu irmão, bem como a seus filhos, e os ungirás, e consagrarás, e santificarás, para que me oficiem como sacerdotes.
Os ungirás, consagrarás e santificarás. O Senhor aqui está falando de coisas muito especiais, mas que têm a mesma direção. A unção é para, a consagração é santificando, separação, santificação para o uso exclusivo de Deus. Eu e você, quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nos tornamos sacerdotes do Senhor. E como sacerdotes, precisamos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Ao dirigir o carro, não avançar o sinal, não passar das leis do trânsito, não ir além da velocidade permitida. Tantos detalhes que são para o nosso bem. Quando aprendemos, nós vivemos em uma alegria muito grande. O sacerdote é santo. Além dos rituais de santificação ou consagração, havia o entendimento de uma realidade mais profunda a respeito da consagração pessoal, interna. Então, no Velho Testamento havia muito ritual, aspergir o óleo, o sangue e a água misturada com a cinza da novilha, mas esse ritual tinha um simbolismo. E esse simbolismo deve ser aplicado e foi aplicado no Novo Testamento, através de Cristo na Igreja Cristã. Ou seja, é o Espírito Santo quem nos santifica, quem nos capacita para viver em santidade. E essa consagração é interna, interior, santificação dentro. Não adianta eu estar com uma roupa toda, a manga aqui, a gola aqui, e uma roupa como muçulmano, só os olhinhos de fora, mas o coração cheio de pecado e de adultério. Não adianta isto. É necessário que haja no coração. E aqui diz, no livro de Levítico, encontramos sempre a repetição. Sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. E esta é a palavra de Deus para nós. Esta fala de Deus exigia uma resposta positiva, moral e espiritual da parte do povo. Deus falava, sede santos, e precisava haver uma resposta. O povo precisava responder a Deus ao seu chamado para a santidade. Sede santos, porque eu sou santo. A santidade envolve as seguintes atitudes em relação a Deus e ao próximo. Apresentar excelência moral de retidão, pureza, ódio contra o mal, amorosa preocupação com o bem-estar dos outros e obediência à vontade de Deus. Então precisamos compreender exatamente isto, que a santificação não é apenas passiva, mas ativa também. Não é apenas eu me abster de ter isso, de fazer isso, aquilo, de vestir certas coisas, mas é eu ir além e fazer a vontade de Deus. A santidade do homem é o reflexo da santidade de Deus. O brilho do Senhor deve brilhar em nosso rosto e através das nossas vidas. E para que esse brilho flua, é preciso haver intimidade com Deus, através da oração, da adoração e da leitura da sua palavra. Então a glória do Senhor vai estar no nosso rosto. Santificação no Novo Testamento. A carta aos Hebreus forma uma ponte entre os significados externo e interno da santificação, através do sacrifício de Cristo na cruz. Então, a carta aos Hebreus, ela mostra aqueles rituais do Velho Testamento, eles se cumprem em Cristo. Então, vai haver algo dentro de nós, interior, mostrando a verdadeira santificação. O Novo Testamento nos dá um entendimento da santificação em, primeiro, separação para Deus e, segundo, capacitação para adorar e servir ao Senhor. Então, somos santos para Deus, interior, e somos santos para Deus, para sermos usados como instrumentos para servir ao próximo. Nós não temos santo só aquele que não rouba, não mata, não fuma, não se droga, não bebe bebida alcoólica, não adultera, não apenas isto, mas santo
aquele que visita os órfãos e as viúvas, aquele que tem o coração aberto, aquele que ama o próximo, aquele que prega a palavra, aquele que fala os oráculos de Deus, fala de acordo com a vontade de Deus. Santificação no Novo Testamento tem um aspecto também ativo. Jesus nos santifica através de sua morte, proporcionando-nos a propiciação dos nossos pecados e a limpeza de nossa consciência das obras mortas. Então o Senhor nos perdoa os pecados, nos limpa, zera nossos pecados. Aleluia! E Ele limpa a nossa consciência. Já não há condenação, acusação, porque nossos pecados estão perdoados em Cristo. Hebreus 2,17 diz: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote das coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Jesus, então, faz a propiciação, a cobertura, o aniquilamento, ou os nossos pecados são cobertos, são perdoados pelo sangue de Jesus. Hebreus 9, 13 a 14 nos diz: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O sangue de Jesus purifica a nossa consciência das obras mortas. Nossos pecados foram apagados. Já não há condenação e nós somos purificados, santificados para cumprir o propósito do Senhor. Há uma exortação para que o crente cresça em santificação. Nós não podemos parar, há uma dinâmica. Deus nos chama para a santificação. Em Hebreus 12, 14 está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esta palavra é muito forte. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação para contemplar. Quando contemplamos Deus, somos iluminados pela luz do seu rosto e nos tornamos semelhantes a Ele. A santificação nas cartas de Paulo, ele fala sobre uma posição conferida aos crentes, os santificados em Cristo, e a transformação moral e espiritual do crente justificado por Cristo. Ou seja, a santificação é uma posição, recebeu a Cristo, é santo. E é também uma transformação, uma dinâmica. É um ato e um processo que continua na vida do crente. 1 Coríntios 1, 2 diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Eu e você fomos chamados para ser santos, para não nos conformarmos com o presente século, para não vivermos conforme o mundo vive. Aquele que é solteiro não vai namorar de acordo com os padrões do mundo. O que é casado não vai ter um relacionamento conjugal como os padrões do mundo. Aquele que é adolescente, criança ou velho não vai viver seguindo os padrões do mundo, mas vai seguir os padrões de Deus em santificação, honrando o Senhor com a sua vida, seu modo de ser, de falar, de vestir, de proceder, de amar, de perdoar, de se dar para a obra do Senhor, para a sua glória. Amém? Que Deus te abençoe.